Vanguarda Comunidade. Olá, o Vanguarda Comunidade de hoje vai tratar de um assunto que já foi abordado aqui, só que sob outro ponto de vista. Eu me refiro à resiliência. Tempos atrás falamos sobre esse tema dentro do aspecto emocional, no sentido de uma capacidade de uma pessoa de dar a volta por cima e sair melhor do que quando entrou em algum desafio da sua vida. Dessa vez vamos tratar da resiliência, mas dentro do contexto empresarial. Será que existe uma resiliência organizacional? A minha convidada de hoje acredita que sim. Eu converso com a professora, com a consultora Tatiana Livramento de Pindamonhangaba, né? Que vem desenvolvendo trabalhos de palestra, de escolas, sala de aula, você leva esse conteúdo. Sim. E acaba de defender uma dissertação de mestrado. Como é que você chegou? Primeiro, parabéns pela aprovação Obrigada. Do seu trabalho, nota máxima, né? Como é que você chegou a esse conceito de resiliência organizacional, até o tema, a ponto de defender isso numa dissertação de mestrado, que teve como tema empresas resilientes, fatores que influenciam a superação das crises? Na verdade, o meu mote maior era entender por que algumas empresas sobrevivem a crises e outras não. Às vezes você tem empresas de portes semelhantes no mesmo mercado, um mesmo tipo de crise abate as duas, ou três, ou enfim, o segmento inteiro, umas sobrevivem e outras não. Como será que está o diferencial? Exatamente, né? Isso sempre me instigou. Tentar compreender por que, o que essas empresas que sobrevivem fazem de diferente. E aí comecei a estudar, foi a minha dissertação de mestrado, e acabei chegando à conclusão, né, de que tem 3 habilidades fundamentais que são desenvolvidas por essas empresas que sobrevivem. A primeira delas é fortalecer a sua empresa e blindar o seu cliente de qualquer problema interno. Então, são empresas que conseguem absorver os seus problemas internamente e não deixar isso transparecer para o mercado. Puxa, isso tem que ter um preparo, um amadurecimento do gestor, do CEO, do diretor. Sim. Na verdade, a gente está falando muito dessa postura de gestão, né? Ao longo do programa vamos abordar especificamente essa questão que eu acho muito importante, o gestor melhor preparado. Exatamente. E os outros aspectos? A segunda habilidade é ela conseguir se recuperar rapidamente dos efeitos indesejáveis. Né? Toda empresa, assim como as pessoas, passam por problemas, passam por crises. E como é que eu saio disso o mais rapidamente possível? Essa é a segunda grande habilidade. Até porque nós estamos mergulhados num cenário de crise que já dura um tempo e, pelo visto, vai durar um pouco mais. Ainda mais. E mergulhado nisso, como sair disso? É o segundo aspecto. E o terceiro? E o terceiro aspecto é conseguir aprender com esses momentos difíceis. Né? Aprender, crescer e se fortalecer. Então, a empresa resiliente é aquela que ela passa por uma dificuldade e conclui essa etapa, olha para trás e fala assim, puxa, crescemos. Apesar de tudo, estamos mais fortes, mais preparados para seguir adiante. Então, a partir disso, quer dizer, eu chego pelos exemplos que você deu a um conceito de resiliência. Qual seria o conceito básico com o qual você trabalhou ao longo da sua dissertação de resiliência organizacional? A resiliência organizacional, ela traz essa capacidade da empresa de sobreviver e se fortalecer com uma crise. Então, você fala fortalecer, ou seja, entrou na crise, mas quando sai dela, sai maior. Exatamente. Maior, não necessariamente em tamanho, mas mais forte, mais bem estruturada. O que a gente vê são algumas empresas ainda com práticas antigas. Estamos na crise, vamos cortar custo. Né? E corta custos de forma indevida. Dispensa pessoas que têm capacidade e que seriam necessárias para uma retomada de mercado, por exemplo. Eis aí uma coisa que você acabou de falar que eu acho muito preocupante, que volta e meia eu vejo. Muitas pessoas entrou em crise, manda embora uma grande parte. Só que está mandando embora também um projeto de formação de bons trabalhadores, com treinamento, investimento caro muitas vezes nele, que acaba oferecendo esse profissional qualificado para o concorrente muitas vezes. Sim, porque a crise vai passar. Né? Em algum momento, e também queria deixar claro que a gente não está falando só de uma crise externa.
né? A gente tem as questões de crises internas, que as empresas passam por elas. Às vezes, um problema no maquinário específico e a empresa não consegue lidar com aquilo e aquilo ganha uma proporção indevida. E quando o produto que a empresa oferece, o mercado já não aceita mais? Isso é uma outra questão. Mexe na identidade. Mexe e as empresas precisam estar preparadas cada vez mais para atender esse mercado, a urgência que o mercado as impõe. Na verdade... E essa urgência é cada vez mais veloz, Tatiana? Muito. E aí a gente entra na forma, né, nesse método de como você transformar a sua empresa numa empresa mais resiliente. E uma das coisas a empresa tem que ser obcecada por comunicação. Oba! Comunicação interna e externa. Já tocou no nosso ponto. Nós estamos aqui comunicando para você, quem sabe você, empresário que assiste esse programa, se interessou ao longo da chamada, né? Durante a semana, viu que a Tatiana ia estar aqui para falar exatamente disso que pode ser o seu problema. Tá vendo como é importante aprender a se comunicar? Sim. Legal, gostei desse ponto. A gente precisa estabelecer, por exemplo, caminhos dentro da empresa, e eu estou falando de comunicação com o mercado, mas muito de comunicação interna. Comunicação formal e comunicação informal. Então, um exemplo que eu gosto de dar, você tem um atendimento externo ao seu cliente, uma manutenção mecânica, que seja, né? E aquele mecânico que foi ali percebe alguma coisa no seu cliente, percebe a presença de um concorrente, por exemplo, não é a área dele. De um modo geral, ele retorna para a empresa e não tem nenhum caminho, nenhum hábito de ser questionado, de reportar. E ele... tem alguém lá que está, de repente, levando alguma coisa. E isso seria uma oportunidade assim, imensa da empresa se preservar daquele concorrente que está começando a entrar. Eu estou com a impressão de que você está esbarrando numa questão de planejamento estratégico. Pois é. Onde a gente tem valores, de repente o valor do engajamento. Exatamente. Não é a minha área, mas eu vi lá que o meu concorrente, o nosso concorrente está lá, de repente eu vou alertar o meu departamento de marketing, eu vou alertar. Qual é a força do planejamento estratégico dentro da sua dissertação? É o nosso terceiro pilar, né? A gente fala de comunicação, a gente fala de qualificação, e aí qualificação tanto executiva quanto do operacional da empresa. Voltamos à questão da informação, está circulando muito rápido, é muito difícil hoje as pessoas se manterem de fato atualizadas. A empresa precisa estimular, patrocinar, né, desenvolver essa qualificação, tanto técnica quanto pessoal. E aí a gente cai em toda essa questão ética que a gente está vivendo por aí. E a terceira etapa é desenvolver um pensamento estratégico. Essa é uma deficiência grande que nós identificamos, principalmente no empresariado brasileiro, né? Não é uma característica ter esse pensamento estratégico, isso precisa ser desenvolvido. Não foi à toa que você foi muito bem avaliada na sua dissertação de mestrado, que você chama atenção por uma ressignificação da importância do gestor cuidando desse pensamento estratégico. Onde a minha empresa se encaixa? Será que se a minha empresa deixasse de existir, alguém sentiria falta do meu produto? Sentiria a falta da gente? Pois é, vamos pensar nisso. Daqui a pouquinho estamos de volta com o Vanguarda Comunidade. Até já.